Sejam bem-vindos ao Pod Premium, podcast feito pelos alunos da primeira série do Colégio Premium. Hoje vamos falar sobre Capitães de Areia, de Jorge Amado, uma obra marcante da literatura brasileira que nos leva às ruas de Salvador e à vida de meninos de rua entre o sonho e a sobrevivência. Eu vou falar um pouco sobre o autor Jorge Amado, que nasceu em 1912 em Itabuna, no sul da Bahia, e é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Desde jovem, ele se envolveu com a política e com as questões sociais do país, tornando-se deputado e militante comunista. Sua escrita sempre buscou dar voz aos pobres, aos marginalizados e aos esquecidos pela sociedade. Em suas obras, ele retrata com humanidade e realismo o povo brasileiro, suas dores, sua fé, seu amor, sua luta, e entre outros. Em seus livros estão Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos e Tieta do Agreste. Em Capitães de Areia, Jorge Amado revela o seu lado mais social e mais humano, mostrando que a literatura também pode ser um ato de resistência. Falando agora sobre o contexto histórico e literário, Capitães de Areia foi um livro publicado em 1937 e ele é da segunda fase do modernismo, que vai de 1930 a 1945. Essa fase ficou conhecida como a fase social ou regionalista, marcada por autores que mostravam a realidade do Brasil de forma crítica e engajada. Era um período de mudanças políticas com a Revolução de 1930, a dos Estados Unidos, depois da crise de 29, e o início da Era Vargas. A desigualdade social era imensa e muitos escritores se dedicavam a retratar o povo e suas lutas. Autores como Graciliano Ramos, Rachel. Vai, continua, não vou cortar. Autores como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Jorge Amado buscavam revelar o verdadeiro Brasil, não o idealizado, mas o real, com toda a sua cor, coragem e esperança. Quem é o pai? Quem é o pai? Eu vou falar sobre um enquadramento da obra. Publicado em 1937, Capitães de Areia causou grande polêmica. O livro conta a história de um grupo de meninos abandonados que vivem em um trapiche velho, nas ruas de Salvador. Eles são conhecidos como os Capitães de Areia e sobrevivem de pequenos furtos, enganos e da solidariedade entre eles. Jorge Amado, porém, vai além de uma simples narrativa de incrível. Ele mostra o outro lado, o da pobreza, da falta de oportunidades, da exclusão social. O livro chegou a ser censurado e queimado em praça pública, acusado de defender marginais, mas o tempo provou o contrário. A obra se tornou um marco na literatura brasileira e uma das mais belas denúncias da desigualdade. Agora eu vou falar um pouco sobre os temas principais. Os temas de Capitães de Areia refletem um compromisso social de Jorge Amado. A desigualdade e a pobreza são o centro da narrativa. Crianças que deveriam estar estudando, mas precisam lutar para comer. O abandono e a marginalização aparecem como consequência da falta de amparo social. A amizade e a solidariedade unem os meninos, transformando o grupo em uma verdadeira família. Há também críticas à hipocrisia da sociedade, que julga, mas não ajuda, e a violência policial, que reprime os pobres em vez de protegê-los. E apesar de tudo, há espaço para sonhos e esperança. Cada menino tem um ideal, um desejo de liberdade e futuro melhor. Jorge Amado houve uma linguagem popular profundamente brasileira. Ele mistura o jeito de falar do povo com um tom poético e sensível. Sua narrativa alterna momentos duros e tristes, passagens cheias de ternura e beleza. O autor consegue transformar a miséria em literatura sem perder a humanidade dos personagens. Além disso, ele descreve Salvador com tanto realismo que a cidade parece ganhar vida, com as ruas, igrejas, trapiches e o mar.
como um cenário constante. Essa escrita acessível ao possível leitor da história, fazendo com que agir, sinta empatia, se envolver emocionalmente com cada um dos personagens. Tá bom? É o 7. 7. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre os personagens do símbolo social. Os personagens de Capitães da Areia são fundidos... Profundidos? São construídos. São fundidos. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre os personagens como símbolo social. Os personagens de Capitão de Areia são construídos com profundidade e símbolos. Por exemplo, Pedro, Bala, o líder, representa força, coragem e busca por justiça. Dora, a única menina do grupo, traz doçura, amor que faltava àquelas vidas duras. Sem pernas é o retrato mais doloroso da exclusão, um garoto marcado pelo sofrimento e pela rejeição. O professor sonhador e leitor representa a esperança e o conhecimento. Gato, com seu charme melancia, mostra o lado sedutor e sobrevivente das ruas. Cada um deles simboliza um aspecto da sociedade das diversas formas de lutar contra a desigualdade entre a sociedade. Mesmo escrito há quase 90 anos, Capitães de Areia continua extremamente atual. Ainda hoje, vemos crianças vivendo nas ruas, enfrentando o abandono e a violência. A desigualdade social, denunciada por Jorge Amado, continua sendo uma das maiores feridas do Brasil. O livro nos obriga a refletir sobre nossa responsabilidade como sociedade, o que fazemos ou deixamos de fazer por essas crianças invisíveis. Os Capitães de Areia de hoje não vivem mais em trapiches, mas estão nas esquinas, nos sinais de trânsito, pedindo atenção e dignidade. A força dessa obra está justamente em sua permanência. Ela continua nos emocionando e nos cobrando humanidade. Em conclusão, Capitães de Areia é uma obra que ultrapassa o tempo mais do que um retrato da Bahia dos anos 1930. É um espelho da realidade social brasileira. Jorge Amado, transformador da exclusão em poesia e nos convida a olhar para os esquecidos com empatia. É um livro que denuncia, mas também inspira. Mostra que mesmo na situação mais dura, o amor e a amizade e a esperança ainda sobrevivem. Ler Capitães de Areia é entender um pouco mais sobre o Brasil e sobre nós mesmos. Porque, no fundo, toda grande literatura é aquela que continua viva, mesmo depois que a última página é virada. Uou. Agora é a parte das meninas. Yes. Hope yes. Vai, levanta, vai Let's lá go. desligar. E foi isso, espero que tenham Gente. gostado. Fala, Air Max galerinha. Ten, nós... Esse é o meu, o seu, o nosso canal. O Neymar respira sal. Nossa, mas a sua bunda também é minha, né? Você pesa o quê? 200 quilos? Eu peso 40. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Mais conhecidos mais Gabriela, Renato Caneiro, Dona Flor e seus dois maridos, e Chica do Agreste. Nossa, cala a boca, por favor. Eu vou fazer aqui a introdução. Vai. Quem sabe ainda Sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha. Isso aqui dói demais. A Maria Luísa sou eu, nem bunda tenho. Tá só você. Quem disse? Quem te disse isso? Ai! 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 Ah! Vai lá ver se eu concordo. O livro de Jorge Amado é um... O Jorge Armado. É o Jorge Armado. Tá. José Lins do Rego e Jorge Amado. José Lins do Rego. Ai, você não cala a boca. É do Rego? Então eu vou rir, peraí. Não, não é pra rir. Não é pra rir, então por que você riu? Vai, Maria Clara. 1, 2, 3 e...
Autores como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins do... Por que o rego, cara? Vocês não têm rego, não, pô? Todo mundo tem rego, né? Por favor. A gorda te criticam, se é magra te criticam, né? Não precisa ter medo de mim, não precisa ter medo. Fala galera do YouTube, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já se inscreve, deixa o like que ajuda muito, compartilha com os amigos e é isso, gente. Um beijo. Aí vai assim, ó. O Neymar respira. Eu não gasto com joia, sou Sport Life. Caro virou o nosso guarda-roupa. Aqui tem de tudo, eu te apresento meu novo closet padrão da Europa. Track suite, camisa e